Bueno, buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos una vez más a Pedagogías Solidarias. Esto es un espacio que hemos creado desde la Universidad Surcolombiana, la Facultad de Educación, en conjunto con la licenciatura en Ciencias Sociales y el Departamento de Psicopedagogía en Neiva, Huila, Colombia. El día de hoy tenemos un invitado internacional para hablarnos sobre geografía de los niños y niñas, justicia asistencial y amorosidad espacial. En la tarde de hoy nos reunimos todos y todas en un espacio de amor, de compasión, de solidaridad, en una cuestión que hemos denominado pedagogías solidarias, para podernos encontrar todos y todas en un solo espacio y poder discutir muchas temáticas que tienen que ver con estas cosas que estamos pasando hoy en día, con esta situación de confinamiento y con la situación de pandemia, lo cual ha provocado este confinamiento. Se encuentran en este momento conectados varios países, dentro de ellos México, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. Todos países hermanos, todos países latinoamericanos unidos en estas pedagogías solidarias. En el día de hoy, nuestro invitado es el profesor Yader Janer. Él tiene una licenciatura en geografía de la Universidad Federal de Juiz de Fora, tiene una maestría en educación y doctorado en educación de la Universidad Federal Fluminense, también en el estado del Río, en Brasil, y un postdoctorado en Alemania sobre geografías humanas. El profesor es el director y coordinador del Grupo de Estudios e Investigaciones en Geografía de la Infancia de la Universidad Federal de Juiz de Fora y de la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Él nos acompañará amablemente hoy. La dinámica es más o menos entre 20 o 30 minutos. El profesor estará dándonos algunas reflexiones acerca del trabajo que él realiza con niños y niñas y en relación con esta justicia existencial y la morosidad espacial. Vamos a tratar de hacer una traducción simultánea, yo los voy a estar acompañando con esa traducción. En nuestro chat pueden ir colocando sus preguntas, sus reflexiones que tienen al respecto. No duden en hacerlas, obviamente eso es un espacio de interacción, tanto sincrónico, está funcionando en este momento, como asincrónico, él va a estar colgado en nuestra página de Facebook de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana y también se va a disponibilizar en nuestro canal de YouTube próximamente. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy, professor Yader, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado, Matt. Alô, eu começo dando boa noite. Aqui no Brasil já são 18 horas, então é boa noite, né? Entonces, él está diciendo buenas tardes para todos y todas, pero en Brasil, buena noche, porque en Brasil ya está de noche. E eu também gostaria de começar agradecendo ao convite para estar com vocês e com o desejo que esteja todo mundo bem nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo no mundo. Él está agradeciendo a todos y todas por la participación en este espacio tan importante y está dando buenos deseos para este momento tan difícil que está viviendo el mundo. E eu vou, então, falar um pouco sobre as temáticas, né, das minhas pesquisas, que envolvem exatamente a geografia das crianças e a ideia da espacialidade. Él va a hablar un poco en la tarde de hoy sobre las investigaciones que él ha realizado sobre las geografías infantiles y sobre esa espacialidad y esa amorosidad. E com isso, então, eu gostaria de já começar trazendo uma nota de campo. Él va, para comenzar, a traer una nota de campo, va a hacernos una lectura, la cual yo haré una traducción simultánea. Se você quiser, Matt, pedir ao colega para colocar a imagem, só para o pessoal ter a imagem. Ah. Jefferson, por favor, coloca la segunda imagen del PowerPoint. Essa. Então, a nota é a seguinte. La nota es la siguiente. Eu havia chegado pela manhã na creche da Universidade Federal Fluminense.
Yo había Assim que, llegado por la mañana en el jardín infantil de la Universidad Fluminense. assim que entrei no hall da recepção, encontrei a exposição A Lenda dos Dinossauros. Asimismo que yo entré en el hall de la recepción, encontré la exposición La leyenda de los dinosaurios. Que é essa que vocês estão vendo aí na imagem. Es esas fotografías que ustedes ven en esa imagen. Havia um cartaz dando as boas-vindas, desenhos afixados nas paredes do fundo e uma mesa com materiais coletados pelas crianças. Había una cartelera dando la bienvenida, dibujos fijados en las paredes del fondo, una mesa con los materiales colectados por los niños y niñas. E no meio de tudo isso, um dinossauro montado. Y en medio de todo eso estaba un dinosaurio colgado. Eu fiquei parado observando tudo que havia sido criado em um projeto desenvolvido pelas crianças do Grupo 2. Yo me quedé parado observando todo lo que había sido creado en un proyecto desarrollado por los niños del Grupo 2. O Grupo 2 são crianças em torno de 3 e 4 anos de idade. El Grupo 2 son niños y niñas de 3 y 4 años de edad. Estava bem ao lado do dinossauro montado. Estaba bien al lado del dinosaurio montado por ellos. Nesse momento, uma menina que era desse grupo chegou até mim e disse: En ese momento, una niña que era de ese grupo llegó hasta mí y me dijo: Você sabe que é muito perigoso ficar aí? ¿Usted sabe que es muy peligroso quedarse ahí? Eu logo respondi perguntando: Não, por quê? Yo después le respondí preguntando: no, ¿por qué? Ela respondeu: Ella respondió: ele ainda não comeu o lanche hoje. Él aún no comió las 11 hoy. Aí ela me deu a mão e me levou embora. Ahí ella me dio la mano y me llevó para afuera. Eu comecei com essa nota de campo porque, primeiro, que para mim registros como esse são de grande importância e significado no meu trabalho aqui na universidade aqui no Brasil. Yo comencé con esta nota del trabajo de campo porque son acontecimientos que yo he realizado durante mis investigaciones aquí en Brasil y son muy importantes para mis investigaciones. Em todas as nossas pesquisas, em todos os nossos trabalhos, a gente tem feito assim, um grande esforço de tentar registrar isso que a gente vem chamando de documentação da infância. En todos nuestros trabajos, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por recolectar toda esa información, lo cual ha sido un gran avance. Ok? Repete? Repete? No, bye. Sim, estou ouvindo. Alô? Quem fala, Jader? Fala que eu te estou ouvindo. Beth, eu parei aqui em algum momento. Eu vou repetir, tá bom? Tá, vai. Então, registros como esse são de grande importância e significado para mim e para todo o meu trabalho. Registros como estos son muy importantes para mi trabajo. Nós temos feito um grande esforço de tentar registrar isso que nós temos chamado de documentação da infância. Hemos intentado hacer un gran esfuerzo en tentar registrar todos estos acontecimientos. Essa documentação da infância, esses documentos da infância são essas marcas e essas escrituras das crianças que evidenciam as suas múltiplas linguagens.
Esa documentación es muy importante porque son las marcas de las infancias, son las que documentan todo su pasar por el mundo. Por isso que sempre que a gente que eu começo alguma atividade, uma palestra, um texto, Por eso siempre que yo comienzo alguna actividad, alguna conferencia, algún texto, eu sempre faço questão de trazer essas notas e esses registros como forma de dialogar. yo siempre hago ese esfuerzo de traer esas notas y esos registros como una forma de diálogo. Não é uma mera escolha estrutural na minha fala. No es una, hoy, disculpa, no es una qué. Uma mera escolha de estrutura da fala. No es una sola escogencia de la estructura de la forma de hablar. Mas, sobretudo, uma escolha política que aponta a relação de humanidade com as crianças. Es una escogencia política que apunta a la relación de los niños con el mundo. Essa nota de campo e muitas outras. Esa nota de campo y muchas otras. Essa nota de campo e muitas outras notas. Esta nota de campo y muchas otras. Isso. Elas remetem para aquilo que a gente tem trabalhado no nosso grupo de pesquisa, que é sobre a ideia e a concepção de vivência. Ellas nos encaminan a todo lo que se ha venido trabajando en el grupo de investigación y lleva al concepto que hemos venido trabajando sobre vivencia. O conceito de vivência é um conceito que foi criado pelo Lev Semyonovich Vygotsky. El concepto de vivencia es un concepto creado inicialmente por Semyonovich Vygotsky. Na sua teoria histórico-cultural. En su teoría histórica-cultural. E ela tem sido o nosso ponto central de trabalho das nossas pesquisas. Y ella es el punto central del trabajo de nuestras investigaciones. E ela traduz para nós o que a gente chama de lógicas e autorias infantis. Ella traduce para nosotros lo que son las lógicas y las autorías infantiles. E como é que a gente tem tentado relacionar essa ideia da vivência com as lógicas, as autorias infantis e as espacialidades das crianças e as espacialidades humanas? ¿Cómo es que nosotros hemos intentado relacionar esas lógicas infantiles con la morosidad, la espacialidad infantil? Para isso, então, eu vou trazer para vocês alguns argumentos para a gente continuar a conversa. Para poder hablar de esto, voy a traer algunos argumentos para continuar esta conversación. O primeiro deles é que o espaço ele é uma categoria fundamental da existência e da vivência humana. El primer argumento es que el espacio es una categoría humana de suma importancia. La especialidad es la principal característica de todos los seres humanos. E todos nós habitamos um espaço, mas muitas vezes nós somos cegos da sua existência. Todos nosotros habitamos un espacio, pero nosotros muchas veces somos ciegos a ese espacio que habitamos. Por isso, então, a gente começa assumindo como primeiro argumento. Por eso nosotros siempre empezamos a asumir como primer argumento a ideia de que la idea de que todas as atividades humanas ocorrem num tempo. Todas las actividades humanas ocurren en un tiempo, mas também ocorrem num espaço. Pero también ocurren en un espacio. Seres humanos, né, têm uma dimensão, então, que é temporal e uma dimensão espacial. Los seres humanos, entonces, tienen una dimensión temporal y una dimensión espacial. E as crianças e os bebês também. Né? Los niños y las niñas y los bebés también. Assim, então, assim podemos falar numa dimensão geohistórica do ser humano. Así podemos hablar de una dimensión geohistórica del ser humano. Por isso que nós podemos falar em uma geografia da infância.
Por eso es que nosotros hablamos de una geografía de la infancia. Exatamente porque as crianças também vivenciam essa espacialidade. Exactamente, porque los niños y las niñas también vivencian esa espacialidad. Então, o que a gente poderia dizer é que a geografia da infância Lo que nosotros podemos decir aquí es que la geografía de la infancia ela busca compreender os bebês, as crianças e as suas infâncias através do espaço. ellas buscan comprender los bebés, los niños y los niños a través del espacio. Mas também é o desejo de compreender a geografia criada pelos bebês e pelas crianças. También es objetivo nuestro comprender las geografías creadas por los niños, niñas y bebés sobre esa geografía. Sim. Esse, então, seria o nosso primeiro argumento, né? Essa espacialidade humana. La espacialidad humana sería nuestro primer argumento. O segundo se refere El segundo argumento se refiere ao fato de que bebês e crianças humanas nascem no mundo de linguagem, são seres de linguagem. los bebés, los niños y niñas humanas nacen en el mundo del lenguaje. São seres de linguagem. Son seres de lenguaje. E entre essas linguagens nós temos o espaço geográfico. Y dentro de esos lenguajes tenemos el espacio geográfico. A partir, né, dos teóricos que nós trabalhamos, nós chegamos ao terceiro argumento. A partir de los teóricos que nosotros trabajamos es que llegamos a nuestro tercer argumento. Que é, se o ser humano é um ser forjado na linguagem, que si el ser humano es un ser de lenguaje y es forjado en el lenguaje, então a sua consciência tem a origem na palavra e na linguagem dos outros. entonces su conciencia tiene origen en la palabra otra, en el lenguaje espacial. Vygotsky vai dizer que para a gente compreender o desenvolvimento humano, Vygotsky dijo que para poder comprender el desarrollo humano é necessário a gente conjugar alguns planos de es desenvolvimento. necesario nosotros conjugar algunos planos de desarrollo. Então ele vai dizer que só é possível entender o desenvolvimento humano se eu faço a combinação entre a filogênese, a ontogênese e a sociogênese. Él dice que para comprender esos procesos humanos es importante conjugar la filogénesis, la ontogénesis y la sociogénesis. A filogênese seria a história de uma espécie animal ao longo da história da Terra, né? Entonces, la filogénesis sería la historia de una especie animal Ao longo da história da Terra. a lo largo de la historia de la Tierra. A ontogênese é o desenvolvimento de indivíduo dentro da própria espécie. La ontogénesis viene siendo el desarrollo del individuo dentro de la propia especie. E a sociogênese envolveria a dimensão cultural, social de um grupo. Y la sociogénesis envolvería la dimensión cultural de un grupo. Então, envolvendo todas essas categorias e essas ideias, Entonces, si envolvemos todas esas categorías y todas esas ideas, nós temos tido como desejo compreender como que as crianças pequenas nosotros hemos tenido como objetivo comprender cómo los niños y las niñas pequeños se envolvem com esses elementos da cultura espacial presente na sua vida cotidiana. se involucran con esa espacialidad en esa cultura. O que nos interessa é tentar compreender as formas embrionárias, genéticas, que vão criar esses elementos espaciais nas vivências das crianças. Lo que nos interesa es comprender esas formas embrionarias y cómo se dan esas vivencias. ¿Y qué más? Sim. Na verdade, a gente nos interessa compreender a gênese da atividade autoral que envolve a dimensão espacial.
Nos interesa entender y comprender esa génesis de esa actividad actoral que tienen los niños y las niñas en el espacio. Autoral, perdón. Autoral, isso. Uhum. Que, a nosso ver, explica essa formação, as formações superiores de desenvolvimento e de criação. Que, a nuestro ver, involucran esas formas de desarrollo humano. O nosso principal argumento em relação a isso Nuestro principal argumento en relación a esto é que as pessoas e as crianças, né, elas mobilizam essas funções em processos de coemergência social. es que las personas y los niños y niñas movilizan estas cuestiones ¿en qué? En emergencia. Processos com emergência, de convivência. En proceso de convivencia. De convivência social, né? De En convivencia social. En convivencia social. Vygotsky usava a palavra urvir. Vygotsky usaba la palabra urvir para tentar mostrar como que essas situações sociais se tornam mais tarde individualizadas. Para intentar mostrar cómo esas situaciones sociales se muestran luego individualizadas. Como é que vão se constituindo as singularidades da nossa existência. Cómo es que se van constituyendo en la singularidad de nuestra existencia. Então, o que a gente pode dizer é que desde o nascimento, entonces lo que nosotros podemos decir es que desde nuestro nacimiento, os bebês em contato com essas linguagens espaciais, los bebés en contacto con esas lenguajes espaciales, e as crianças também, né? Y los niños y niñas también, eles vão, na verdade, dialogando com essas linguagens espaciais e a partir da sua própria autoria, constituindo as suas singularidades. Van dialogando con esos lenguajes espaciales y a partir de esas autorías van constituindo as suas singularidades. Constituyendo sus singularidades. Então, nós podemos dizer que todas as crianças, elas possuem formas autorais y creativas. Entonces podemos decir que todos los niños y las niñas tienen sus formas autorales y creativas de vivenciar o espaço. De vivenciar el espacio. Assim como a gente viu naquela nota de campo que abriu a nossa conversa hoje. Así como lo vimos en aquella nota de campo en el comienzo que abrió esta conversa. Por isso, olhar para essas vivências espaciais. Por eso volver a ver a esas vivencias espaciales. Das crianças, né? Dos bebês e das crianças. De los niños y niñas y los bebés. Nos obriga a estabelecer uma relação com as crianças de coetaneidade. Nos obriga a... Desculpa? Estabelecer uma relação com as crianças de coetaneidade. Tá, nos lleva a establecer una relación de coetaneidad con los niños y niñas y bebés. O que significa essa relação? Né? Ela é uma escolha epistêmica. Ella es una escogencia epistémica. Que nos remete a assumir que estar. Que nos remite a asumir que estar. Em locais diferentes no espaço. En lugares diferentes en el espacio. Não significa necessariamente ter uma hierarquia espacial. No significa necesariamente crear jerarquías espaciales. Mas diferenças espaciais que nos transformam. Pero son diferencias espaciales que nos transforman. É isso que nós temos usado como ideia e como referência quando a gente fala em uma justiça existencial. Es lo que nosotros venimos construyendo y lo que venimos hablando como una justicia espacial. Existencial. Existencial, una justicia existencial. Isso. O Boaventura, né, ele vai falar, né,
em epistemicídios, em monoculturas do saber, né? E ele fala que não há justiça global se a gente não tiver uma justiça também do mundo como um todo, né? Para aí, mano. Sim, Boaventura já de, parei. Boaventura de Sousa Santos nos habla en epistemicidios, en monoculturas del saber, entre tantas otras concepciones. Él afirma que no hay una justicia global sin justicia cognitiva global. Esto es las jerarquías del mundo. Sim. Então, a partir dessa ideia dele, é que a gente fala nessa justiça existencial, né? A partir de esa idea de Boaventura de Santos es que nosotros hablamos de esa justicia existencial. Uma justiça que reconheça que os bebês e as crianças têm também as suas atividades criadoras autorais. Una justicia existencial que reconoce que los bebés, los niños y las niñas, como las personas en actividades creadoras autorales, envolvidas com a criação do novo e não com algo que tem que ser negado. están involucradas con la creación de lo nuevo y no algo que debe ser negado. Em nome de um adultocentrismo ou de um egocentrismo adulto, né? No debe ser negado en nombre de un adultocentrismo o en un egocentrismo adulto. Sim. Então, essa para nós é que tem sido o que a gente tem chamado de uma importante virada espacial. ¿no? Eso lo que es para nosotros, lo que se ha significado una gran virada, cambio espacial. Espacial, né? Ou seja, essa ideia de que pensar uma justiça existencial. O sea, es esa idea de pensar una justicia existencial. Deve ser pensado também com ela uma amorosidade espacial. Esa justicia existencial debe ser pensada como una amorosidad espacial. Ou seja, a amorosidade da coexistência. O sea, la amorosidad de la coexistencia. De uma criança como aquela lá do começo da minha conversa, que dá a mão ao adulto e salva ele de ser devorado por um dinossauro que estava em exposição na creche. Esa amorosidad de coexistencia de un niño o de una niña que da la mano para el adulto y lo salva de ser devorado por un dinosaurio presente en aquella exposición de la que hablábamos en un inicio. Por isso, então, né, essa amorosidade com o outro, inclusive a espacial, que nos torna humano. Entonces, es la amorosidad del otro, inclusive la espacial, que nos torna humano. E quando eu falo em amorosidade, eu estou trazendo aqui a concepção do próprio Bakhtin, de Paulo Freire, né, e de outros autores. Cuando yo hablo aquí de amorosidad, estoy trayendo la concepción de Bakhtin, Mikhail Bakhtin, y de Paulo Freire. Por exemplo, Mikhail Bakhtin vai dizer que o amor é uma categoria ética para nós. Por ejemplo, Mikhail Bakhtin va a decir que el amor es una categoría ética. Diz respeito à nossa não indiferença. Dice respecto a nuestra no indiferencia. A escutativa e dialógica com o outro. A la escucha activa y dialógica con el otro. Nessa mediação com o mundo, né? En esa mediación con el mundo, en esa relación con el mundo. E se a gente lembra Hannah Arendt, y si nosotros recordamos a Hannah Arendt, nós vamos lembrar a seguinte expressão que ela vai nos dizer. Nosotros vamos a recordar aquella expresión que ella dice. A educação é o ponto. La educación es el punto em que decidimos se amamos o mundo bastante. En que decidimos si amamos el mundo bastante. Para assumirmos a responsabilidade por ele. Para asumir la responsabilidad por él. E com tal gesto salvá-lo da ruína inevitável. Y con tal gesto salvarlo de la ruina inevitable. Se não fosse a renovação e a vinda dos novos jovens.
si no fuese la renovación y la venida de los nuevos jóvenes. Hannah Arendt dice, la educación es el punto en que decidimos si amamos el mundo o si amamos el mundo bastante para asumir la responsabilidad por él y con tal gesto salvarlo de la ruina inevitable, si no fuese la renovación y la venida de los jóvenes. Nesse sentido, então, isso nos leva a pensar uma proposta de uma pedagogia. Esto nos lleva a pensar en la propuesta de una pedagogía que envolvendo essa amorosidade espacial, que involucra esa morosidad espacial, uma pedagogia, então, que não aprisione as lógicas e autorias infantis em teorias prévias, una pedagogía que no aprisione las lógicas y autorías infantiles en teorías previas, que não reduzam a capacidade de criação infantil em um mundo de fantasia, que no reduzcan la capacidad de creación infantil en un mundo de fantasía, que reconheçam a grande capacidade de abstração infantil, que reconozcan la gran capacidad de abstracción infantil, que reconheçam as autorias infantis, que reconozcan las autorías infantiles, que permitam uma relação com as crianças e não somente para as crianças. Que permitan una relación con los niños y las niñas y no para los niños y niñas. E com isso, então, que as crianças possam decolonizar nossos seres. Y con eso, que los niños y niñas puedan decolonizar nuestros seres. Nossas subjetividades tão encarceradas. Nuestra subjetividad tan encarcelada. E que possam fluir por nossos corpos, vozes, cognição. Y que puedan fluir por nuestros cuerpos, voces y cognición. Emoções e afetividades. Emociones y afectividades. Outras espacialidades. Otras espacialidades. De vozes silenciadas. De voces silenciadas. Caladas e subalternizadas. Caladas y subalternizadas. Esos son pedagogías libertadoras e insumisas. É essa que é, para mim, a ideia central da amorosidade espacial. Esa es para mí la idea de amorosidad espacial. A possibilidade de, nessa coexistência, nesse encontro, la posibilidad de aquella coexistencia en ese encuentro, todos nós nos libertarmos. Todos nosotros liberarnos. É isso aí, Matt. Obrigado. Es eso ahí. Muchas gracias. Agora a gente pode conversar um pouco. Él está dando la apertura. No sé si quiere vamos leyendo los aportes que han dado las personas o primero hago un gran resumen. No sé cómo ustedes lo disponen en este momento. No sé si Robinson o Diego ya está por acá y quieren participar. Eu acabei falando mais de meia hora, né, Matt? Mas... Tá, não, obrigado, Jader. O Jader, o professor Robinson, ele é nosso professor da licenciatura em Ciências Sociais. Ele é professor da geografia, tá? Ok. Olá, Robson, tudo bem? Robinson, ¿vas a hablar? Bueno, para hacer un poco un resumen de lo que estaba hablando Jader sobre el proceso que estábamos hablando, esto tiene que ver con las pedagogías liberadoras y las pedagogías insumisas. Estas pedagogías que permiten la coexistencia de nosotros en el mundo, ¿sí? Sin necesidad de crear una jerarquía de poder y una hegemonía. Eso es lo que hemos tratado a través de pedagogías solidarias, que es lo que venimos trabajando, ¿sí? La visión que nos trae Jader hoy en día es esa visión de infancia, ¿sí? Y cómo se hace ese trabajo a través de la educación con niños y niñas.
Entonces, él marca puntualmente que esa educación no es para los niños, sino es una educación con niños y niñas. Es una construcción en conjunta que se debe hacer. Entonces, por eso estamos hablando en este momento de esas geografías infantiles. Me voy a regresar un poco y voy a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta específica que se tenga. Bueno, la profesora Elsa se encuentra por acá, la profesora María Elena, Eduardo, la profesora Catalina, la profesora Paula de Brasil. No sé, Robinson, si usted quiere aportar alguna cosa. Está la professora Annelise. O Roberto voltou aí também. Robinson voltou. É que estou procurando as perguntas que tem acá. Jessica, Robinson, Maribel está cumprimentando para você, a Maribel, a Marta do... Manda um abraço para todos. A Marta também no Uruguai está cumprimentando para você. A Daniela Freire está conosco, bem-vinda, Daniela, obrigado. Ana Bricet da Colômbia. Professor, bom, não tocante a essa alteridade que é... Tem uma alteridade que você está realçando na sua fala. Vou dar um minuto. Então, a gente está fazendo uma experiência de pedagogia solidária, né? Essa pedagogia se baseou no entendimento das condições sociais de conectividade que os nossos estudantes estão tendo nesse momento difícil por causa da pandemia, né? Ali a gente encontra também um processo de descolonização, quer dizer, aquela ideia adultocêntrica do estudante, que acaba sendo um jovem universitário. Aquele jovem que entrou na faculdade lastrando as desigualdades sociais dos nossos países latino-americanos, né? Pobreza, uma educação, um ensino médio deficiente em muitos casos, né? Ali, acho que esse encontro, essa justiça existencial, a gente tentou validar, né? Isso mais como um comentário que eu gostaria de fazer. Como a pedagogia se encontra baseada no entendimento do outro, mas não naquela ideia de se colocar nos sapatos do outro, não. É do entendimento da experiência, como uma espacialidade atuante. Não sei se eu estou entendendo bem. Sim. Tá, mas Robinson, mas tem que falar em espanhol, porque tem muito público em espanhol, tá? Então deixa ele falar em espanhol também. Depois eu comento. Tá. Tá, o Jader, tem algumas perguntas aqui das pessoas que estão participando. Tem o Fernando Galindo Salamanca, ele é um estudante da licenciatura em Ciências Sociais. Ele fala, e como se ensina, ou como se dão os primeiros passos ao infante, à criança, ou bebê, como interagir com seus territórios experienciais? Ele pergunta isso, como fazer para interagir com ele, como trabalhar com ele e como ensinar para ele. Você quer fazer algumas perguntas, Meta? Depois eu faço um geral? Tá, voy a hacerlas todas. Yo estoy leyendo las preguntas, estoy traduciendo las preguntas que ustedes pusieron en el chat. Entonces ya traduje la pregunta de Fernando Galindo. Entonces ahí voy a traducir todo y él después va a hacer una recogida de todas las preguntas. ¿Listo? Robinson fala sobre justicia existencial, debe ser pensada como uma amorosidade espacial, a amorosidade da coexistência.
Ana Brisetti fala que o dialogicismo é um espaço existencial desde a narrativa. A professora Albaluz Quintero Chahi, ela é professora de nossa universidade. Ela fala que é preciso respeitar as individualidades para compreender e interagir com cada criança. E como pode atuar nos grupos desde suas diferenças. Tendo mais uma aqui. Fala Laura Rojas Reyes, ela pergunta, por que falar de geografias e não de território? Eu acho que ela está perguntando que por que você está falando de geografia infantil e não de territórios infantis. A Jaluana do México está mandando uma cumprimentação para você, umas saudações, e ela fala sobre os bebês. Poderiam falar-nos sobre um exemplo sobre eles e a justiça assistencial com eles? Ela fala isso. O Marcos, da Espanha, está falando que toda espacialidade tem uma identidade própria de cada criança. Bom, a gente faz a diferença do gênero, não? A professora Joana, Lady Espanha, ela é professora nossa, de nosso programa. Como trabalham desde a pedagogia, a agressão e a violência que vivenciam as crianças em seus lares e como se traslada para a escola esse trabalho. A Maria Helena Ramírez, ela fala que a existência das crianças reflete no espaço habitado com as crianças, permite conversar para compreender sua identidade e amorosidade. Ana Brisé, Marcos tem uma pergunta, novamente, como trabalhamos a identidade de cada criança dentro da aula de infantil, dentro da educação infantil. A Alice Marcela, que você também conhece, ela fala, a educação com os bebês, como descentrar o olhar adultocêntrico quando eles ainda não são como nós. A professora Catalina Trujillo, ela é de nossa universidade, poderíamos compartilhar pode você compartilhar experiência de pesquisa relacionada com o viver rural infantil? O Fernando, ele é nosso estudante, ele fala, e como se inicia o bebê a uma criança, ou como se ensina um bebê a conhecer seu espaço experimental e como interpretar sem cair no adultocentrismo. Eu acho... e a Paula Pouvel, do Brasil, obrigado, Paula, fala, como entende que a amorosidade espacial pode atuar na luta por justiça assistencial, por exemplo, nas questões de gênero e raça. E a Kátia, do México, dá parabéns para nós e está muito feliz por encontrar nosso espaço. Graças a todos por la participación. Entonces, él va a comenzar a responder las preguntas de modo general. ¿Listo? Fala, já. Porque são muitas questões, né? Bom. Ficaria aqui mais várias horas, né, Matt? Ele está dizendo que são muitas coisas y que obviamente daría mucho tiempo para responder, pero vas a tratar de globalizar todo para dar una respuesta y obviamente vamos a seguir conectados por nuestra página, bueno? E, Matt, depois também, se alguém quiser me escrever em separado, mandar em particular, por WhatsApp, por e-mail, eu posso conversar de coisas mais detalhadas que não dê tempo da gente tratar tudo aqui, tá? Él está diciendo que si alguna cosa él no alcanza a responder, que él va a dejar el email de él para responder cualquier inquietud y cualquier cuestión que se pueda presentar al respecto. Tá bom. Então, assim, vou tentar fazer um resumo geral de tudo que foi perguntado, né? Él va a intentar hacer un resumen general de todo lo que fue preguntado.
O Robson, né? O Robson falou na palavra de alteridade, né? Eu acho Robinson que habló sobre la palabra de alteridad. Fala devagar, cara. essa palavra alteridade, ela tem sido uma das, ela junto com as noções, né, de coetaneidade, de amorosidade, Tá. ela é uma palavra central para nós. Esa palabra alteridad es una palabra central para nosotros, junto a amorosidad y junto a coetaneidad. E a ideia de alteridade, ela é uma ideia que tem uma grande importância quando a gente pensa na dimensão pedagógica de bebês e crianças. La idea de alteridad es una gran dimensión a ser estudiada cuando usted piensa sobre pedagogía con niños y niñas y bebés. Porque a noção de alteridade, ela remete à ideia de diferenças que se encontram. Porque la noción de alteridad nos manda o nos remite a las diferencias que se encontram. Que se encuentran ahí. As diferenças que se encontram. Uhum. E nesse encontro de diferenças... E nesse encontro de diferenças... E compreendendo essa interface, essa fronteira... E compreendendo essa interface, essa fronteira... é que é possível ocorrer a transformação e o desenvolvimento do ser humano. Es que es posible donde ocurre la transformación en el desarrollo del ser humano. O conceito de vivência do Vygotsky, ele está situado exatamente nisso aí. El concepto de vivencia de Vygotsky, ele está ubicado exactamente ahí. Pero ahí voy a hacer una claridad, Jader, en español. Tá. Para los que han estudiado Vygotsky, ¿sí? Nosotros en nuestra lengua, en español, por lo general es traducido bajo el concepto de experiencia. Uno de los grandes estudios que ha realizado Brasil por la relación que ellos han tenido con la escuela vygotskiana es que Vygotsky no habla en sí sobre experiencia, sino sobre vivencia. Y vivencia es la relación que tiene la persona con el medio, ¿sí? Entonces hago esa claridad para más o menos entender. Continúa, Jader, por favor. E nesse sentido, então, é que vem a dimensão da geografia da infância. Aí eu vou tentar responder os pontos aí. En ese sentido es que viene la geografía de la infancia. E aí, em relação à pergunta do território e da própria geografia. Né? Y ahí en relación a la pregunta del territorio y la geografía. De uma forma geral, isso é bem geral que eu vou dizer, tá, Matt? Né? De forma general, sim. A geografia busca compreender como é que ocorre a espacialização da vida na sociedade. La geografía pretende comprender cómo ocurre la espacialización da vida de la vida na sociedade. En la sociedad. E quando a gente fala, então, numa geografia da infância... Y entonces cuando nosotros hablamos de una geografía de la infancia, nós estamos querendo compreender a espacialização da vida das crianças na sociedade. Nosotros estamos queriendo comprender la espacialización de los niños y las niñas en la vida en sociedad. E essa espacialização, ela apresenta algumas expressões. Y esa espacialización presenta algunas expresiones. Ou conceitos, categorias. O conceptos, categorías. Como, por exemplo, as noções de território. Por ejemplo, las nociones de territorio, paisaje. Lugar. E outras, né? E entre outras que podem aparecer. Por isso, quando a gente está falando de uma geografia da infância, dentro dela também está embutido o debate de território. Por eso, cuando estamos hablando de geografía de la infancia, dentro de esa geografía está el debate sobre el territorio. Então, eu posso fazer um recorte do estudo do território, como foi perguntado. Entonces, yo puedo hacer un recorte del estudio del territorio, como fue preguntado. Mas também de outras categorias, como, por exemplo, de lugar, de paisagem. Pero también de otras categorías, como lugar, paisaje. Mas isso tudo seria dentro da geografia da infância, entendeu? A questão que foi posta aí. Pero todo eso sería dentro de la geografía de la infancia.
Então, o que as crianças fazem, ao estabelecerem suas relações com o espaço geográfico, Desculpa, no te quando ouvi as bem. crianças Como? estabelecem suas relações com o espaço geográfico, Cuando los niños y niñas establecen la relación con su espacio geográfico, elas também estão estabelecendo relações de território, de lugares, de ellas paisagens, también están estableciendo relaciones de territorio. paisagens, lugares, e que, portanto, são todas atividades geográficas. Net, eu não te ouço mais. ¿Aló? Voltou. Voltó. Oi. Hola. O que eu estava dizendo é que, né, quando as crianças estabelecem suas relações espaciais, elas Cuando los estão niños estabelecendo establecen las relaciones espaciales, ellos también están estableciendo relações de território, lugares, paisagens. relaciones de territorios, lugares, paisajes. Então, na verdade, eu posso olhar por qualquer uma dessas categorias, dependendo do que eu estou interessado em compreender. Entonces yo puedo ver a cualquiera de esas categorías, dependiendo de lo que esté interesado ver. No nosso caso, a gente, como eu comentei, a gente tenta compreender essa atividade criadora e autoral das crianças na En relação nuestro com o caso, espaço. nosotros intentamos entender o comprender la actividad creadora, la actividad autoral en relación con el espacio de esos niños, niñas y bebés. É nesse sentido, então, é que eu tento, vou tentar responder as outras perguntas, né? Trazendo, então, a ideia, por exemplo, como é que a gente pode pensar os bebês, as crianças, nessas relações espaciais. Entonces, para poder responder las otras preguntas, yo voy a traer algunas cuestiones sobre cómo entender los niños y las niñas y los bebés en esa relación con el mundo. Como foi perguntado aí, né? A primeira questão foi a que eu comecei trazendo do início. La primera cuestión que yo traje en el inicio fue como que nós, e aí quando eu falo nós, eu, você, os estudantes, os professores... ¿Cómo es que nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo yo, tú, los estudiantes, los profesores? Temos, por exemplo, documentado, registrado essa vivência espacial das crianças. Hemos documentado esa vivencia espacial de los niños y niñas. E dos bebês também. Y de los bebés también. Por isso, então, acho que a primeira questão é eu ter uma escuta, um olhar sensível para essa existência do outro. La primera cuestión es que yo debo tener una mirada y una escucha sensible para ese otro. E aí, tendo esse olhar e essa escuta sensível, né, é que eu posso, então, começar a tentar realmente compreender como é que eles vivenciam essa espacialidade. Y ahí, teniendo esa mirada y esa escucha sensible, ahí es donde intento comprender cómo es esa relación con esa especialidad. Porque ela, por ser uma criação autoral, porque ella, por ser una creación autoral y singular, ela se dá de forma singular nos contextos. Ella se da de forma singular en cada uno de los contextos. O ponto central, então, é novamente a relação de alteridade. El punto central aquí es la relación de alteridad. Só me é possível compreender a existência do outro. Solo me es posible comprender la existencia del otro. Quando eu acredito que o outro existe. Cuando yo creo que el otro existe. Para além das teorias. Más para allá de las teorías. E para além de muitas coisas que negam essas existências. Y más para allá de esas teorías que niegan esa existencia. Então, quando se me perguntam sobre a questão da espacialidade dos bebês, das crianças, como é que a gente pode, né, pensar pedagogias para isso? Cuando me pregunto sobre la espacialidad de los niños, de las niñas, de los bebés, es cómo puedo crear pedagogías para eso.
a resposta básica é, né, crer que o outro existe e que está ao meu lado. La respuesta básica para esa pedagogía, lo primero es creer que el otro existe y que está de mi lado. E ao existir, ele está criando novas geografias e novas histórias na existência do próprio mundo. Y al existir, él está creando nuevas teorías y nuevas existencias Novas del mundo. geografias, Nuevas novas geografías del mundo y nuevas historias del mundo. do mundo, né? E é a partir desse meu olhar e dessa minha escuta que eu estabeleço um diálogo com isso. A partir de esa mirada y de esa escucha mía, es que yo creo Que eu estabeleço uma relação pedagógica. que yo puedo establecer una relación pedagógica, Que eu posso criar uma intenção, uma intencionalidade pedagógica. que es que yo puedo crear una intencionalidad pedagógica. É desse jeito que a gente tem geralmente trabalhado, né? Es de com as esa forma crianças. que nosotros hemos intentado trabajar con los niños y niñas, E num sentido de que o espaço da existência en un sentido que el espacio de la existencia de uma instituição de educação infantil, de una institución de educación infantil, que pode ser desde os berçários dos bebês das crianças um pouco maiores, as creches, né? que puede ser sala cunas, pues desde la sala cuna hasta la preescolar, educación inicial. São espaços de coletividade, de existências coletivas. Son espacios de colectividad y de existencias colectivas. E pensar em identidade nesses espaços, como foi perguntado, Y pensar en identidad en esos espacios, como ya fue preguntado, remete a pensar, na verdade, na alteridade. Só é possível pensar em Não tem- identidade na relação de alteridade. nos encamina a pensar en alteridad disculpa, Porque só a relação de identidade e de singularidade, ela é uma relação que se estabelece na alteridade. porque esa relación de singularidad solo se establece en la alteridad. E nesse sentido, que todas as questões que estão presentes na vida humana, En ese sentido, todas las cuestiones que están presentes en la vida humana e que se expressam dentro desses espaços, y que se expresan dentro de esos espacios, como, por exemplo, as questões que foram colocadas de violência, de como por raça, ejemplo etnia, las né? cuestiones que fueron colocadas de violencia, de raza, de etnia E muitas outras, y muchas otras que se pueden traer, elas têm que estar em diálogo com a existência dessa coletividade. ellas tienen que estar en diálogo con la existencia de esa colectividad E com intenções pedagógicas y con intenciones pedagógicas que permitam às crianças vivenciar que permitan a los niños y niñas vivenciar outras formas de existir no mundo. otras formas de existir en el mundo. No mundo. E com isso, Y con eso, recriar a sua própria existência. recrear su propia existencia. Claro que tudo isso dialogando Claro que todo eso debe ser dialogando com essas múltiplas linguagens que fazem parte dos bebês e das crianças. con esos múltiples lenguajes que hacen parte de los bebés, de los niños y de las niñas. Eu acho que, de uma forma geral, passou por tudo, né? Bueno, eso de una forma general já passou por todo. Então, Jader, eu acho que já temos mais de uma hora. Podemos Certo. deixar aí, podemos continuar. Algumas perguntas. Se você quiser, passa o e-mail para mim por o chat privado, tá? Compañeros, compañeras, pues tenemos muchas preguntas al respecto, tenemos muchos visitantes en este proceso. Estoy agradeciendo al profesor Jader por la conversación. Él también dice que esta conversa puede dar para muchas cosas
que es importante tener una visión y una mirada diferente de esos niños y niñas a través de esos procesos pedagógicos, de esos procesos didácticos que podemos realizar, siempre entendiéndolo desde ese otro a través de una escucha sensible y una mirada igualmente sensible. Igual hay otras reflexiones que nos están trayendo aquí, por ejemplo, Martín habla sobre considerarse como una categoría ética, su dimensión espacial existencial se expande, hay acercamiento con el otro, con la intención de considerarle un existente genuino, de pasar de la existencia a la coexistencia. Entonces, ya con esa reflexión, pues queremos cerrar, agradecemos a todos y todas, un abrazo de amor, una lucha y una resistencia juntos como países suramericanos y como países latinoamericanos en esta situación de confinamiento, en esta situación de cuarentena en la cual estamos pasando, pero queremos decirles que estamos juntos, que esto es un espacio para querernos, para amarnos, para relacionarnos, para integrarnos, interactuar como seres humanos. Agradecemos enormemente. No olviden seguir nuestro canal en YouTube y seguir nuestro canal en Facebook. Va a quedar esta grabación para que por favor la podamos revisar y podamos generar unas preguntas. Allá en el canal vamos a dejar el email del profesor Yader. En un momento se lo voy a solicitar para entregarlo a ustedes, ya que vemos que hay muchas personas que quieren participar. Tenemos una gran asistencia, más o menos más de 100 personas estuvieron interactuando con nosotros en este proceso. Agradecemos, un abrazo de lucha y resistencia, compañeros, estamos juntos en este proceso. Besos para todos. Obrigado a todos. Obrigado, Jade. Obrigado por estar aqui. Até logo para todos. Prazer. Tchau, tchau.